Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo daremos continuidade nas nossas lições de Catecismo da Doutrina Cristã. O nosso tema de hoje são os preceitos da Igreja. Nesta primeira lição falaremos sobre os preceitos da Igreja em geral. Isso quer dizer, não vamos tocar nos detalhes referentes a cada preceito, que será assunto da próxima aula, mas sim falaremos sobre os preceitos em geral, o que eles têm em comum, para que eles servem, o que eles são, e dessa maneira, dando essa visão geral, nós estaremos aptos para prosseguir para uma próxima etapa, entrando em alguns detalhes que são importantes para compreender e bem observar cada um deles. Em primeiro lugar, é necessário que nós saibamos que existe uma continuidade evidente entre os mandamentos da lei de Deus e os preceitos da Igreja, e que, ao mesmo tempo, não existe um acréscimo aqui. Nós não estamos acrescentando coisas aos mandamentos. Não se trata do 11º, 12º, 13º mandamento da lei de Deus. A Igreja não está acrescentando aos mandamentos nada. Ela apenas está dando aos fiéis certos preceitos para que assim eles possam cumprir os mandamentos. Então aqui já se nota de imediato uma diferença. Os mandamentos, como nós vimos na introdução geral aos mandamentos, eles servem para todos os seres humanos, não só para os fiéis, mas também para os infiéis. Também para todos, porque os mandamentos não são senão uma codificação da lei natural. Portanto, se aplica a todos os homens, a todos os seres racionais. Agora, no caso dos preceitos da Igreja, são leis que se aplicam aos fiéis, leis eclesiásticas, propriamente. E se aplicam aos fiéis é porque a Igreja, com estes preceitos, com estas leis, ela espera que eles, desta maneira, cumpram os mandamentos. E nós vamos explicar de que maneira que isso se opera, né? Mas, em primeiro lugar, é necessário salientar que os preceitos da Igreja, eles são certos atos de religião e certas penitências que a Igreja determina para que nós cumpramos os mandamentos da lei de Deus. Então, isso é importante. É uma opção que a Igreja dá para os fiéis? Não. Não é uma opção. Os fiéis estão obrigados a seguir. São preceitos e se deve seguir. Nós vamos explicar um pouco mais detalhado isso aqui no final, mas fique claro isso. A Igreja, com sua autoridade, a autoridade vinda de Cristo, que disse: quem vos ouve, a mim ouve, que disse, se o que tem com o teu irmão não conseguir resolver, né, de outras maneiras, vá até a Igreja determina, né, o que tem que ser feito. Então, da Igreja, Nosso Senhor dá à Igreja autoridade, né, para regular, para governar, dá chaves que simboliza essa autoridade, né, a hierarquia da Igreja, e, portanto, a Igreja pode sim dar preceitos e obrigar os cristãos. E se nós entendemos isso bem, né, agora já estamos em condições de passar para a próxima etapa. O que são os mandamentos da Igreja? Os mandamentos da Igreja, eles são 5. Eu vou falar esses 5. Os mandamentos ou preceitos da Igreja, eles são também chamados, acrescenta-se às vezes, né, disse, preceitos gerais da Igreja. E é importante que você entenda isso, o que quer dizer isso, preceitos gerais. Quer dizer que, claro, a Igreja possui mais leis do que estes 5 que nós vamos ver aqui. Possui muito mais. E elas estão ou no Código de Direito Canônico, de 1917, o código que compendia, né, o que está resolvido nos concílios, nas bulas dos romanos pontífices, né, determinações disciplinares.
trata de como se operam os processos, as admissões das ordens religiosas, demissões, enfim, né? Fala sobre os sacramentos, como se deve regular também, né? Os sacramentos e tudo mais. Então isso está ali no que toca, né, a disciplina geral da igreja no Código de Direito Canônico. São muitas leis, né? São várias leis que a igreja tem para cada circunstância, para cada tipo de sociedade ou estilo de vida, estado de vida, né? Então, é muito importante, né, para o cristão ter como uma referência Código de Direito Canônico. E do outro lado, a gente tem também as rubricas regulando os ritos da igreja. Isso está nos livros litúrgicos. Então, os livros litúrgicos contêm também as leis, né, eclesiásticas referentes ao culto. Portanto, também é uma fonte importante das leis. Mas, de uma maneira a facilitar, não é? A igreja elaborou também, né, enunciou essas 5 leis gerais que se aplicam a todos os fiéis e que nós devemos todos conhecer bem e seguir. E é por isso que não é aqui uma aula de direito canônico, não é aqui uma aula de liturgia, mas sim sobre os preceitos da igreja, porque isso é o mais importante que se deve saber sobre a lei da igreja. Então, quais são os preceitos da igreja? Vamos lá. Então, o primeiro preceito da igreja é ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda. Primeiro preceito, ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda. O segundo preceito da igreja é confessar-se ao menos uma vez cada ano. Confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro preceito da igreja, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto preceito, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Quinto e último preceito, pagar os dízimos segundo o costume. Pagar os dízimos segundo o costume. Eu desejo que você memorize estes 5 preceitos. É importante que se memorize. Nós precisamos saber bem os 5 preceitos da igreja, porque é muito importante observá-los. Porque se é verdade que não são mandamentos que estão ali gravados, né, no Decálogo, são os 10 mandamentos, é, porém, verdade que Deus mandou ouvir a igreja e obedecer à igreja. É isso que dizia, em resposta, um rapaz a um desses católicos relaxados que dizia assim: eu não preciso seguir os mandamentos ou preceitos da igreja, me basta seguir o que Deus mandou ali nos 10 mandamentos, está bem. No que respondeu, né, o seu colega, que estava junto dele, dizendo assim: mas Deus mandou ouvir e obedecer à igreja. Logo, quem não obedece à igreja não segue os mandamentos de Deus. E é assim mesmo. E é por isso que nós devemos procurar ser como o cardeal Stanislau Ósio, que quando os amigos lhe pediam para diminuir as suas penitências, as observâncias da quaresma, por conta da sua idade avançada, ele respondia: mas seguindo as penitências da quaresma e demais penitências que me manda a igreja, eu procuro o meu próprio bem. Eu quero uma vida longa, uma vida saudável, ele vai dizer. E ele explica: ora, está escrito na lei de Deus, no mandamento de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que vivas longamente sobre a terra. Ora, o meu pai é Deus que está no céu, a minha mãe é a igreja que está sobre a terra. O meu pai me pede para fazer jejum, mortificações, e a minha mãe, a igreja,
me diz quando que eu devo fazê-lo. E eu, seguindo, em obediência voluntária a ambos, espero alcançar a vida eterna. A vida que nunca se acaba. Prêmio da glória. Então, é justamente esse espírito que nós devemos ter. Entender que, seguindo os mandamentos ou preceitos da igreja, são sinônimos, eu estou fazendo o meu próprio bem. E isso nós temos que ter claro. Não é simplesmente... Não, eu estou fazendo bem a mim mesmo. E ele está me ajudando a cumprir os mandamentos. E esse aqui é um ponto importante. Nós não devemos perder de vista. Cada preceito da igreja me ajuda a cumprir ou um, ou dois, ou todos os mandamentos. Quer que eu prove isso para você? Eu provo. Então vamos lá. O primeiro preceito da igreja, ele nos manda, como nós já vimos, ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda. Não é verdade? Ele pede isso. Então, ora, isto é simplesmente a execução do que nos pede o primeiro e o terceiro mandamento. Na verdade, se você acompanhou com atenção a nossa lição sobre o primeiro e o terceiro mandamento, você vai ver que o primeiro mandamento vai pedir para que eu renda a Deus não só um culto interior, devocional, mas também um culto exterior, ritual, podemos dizer assim, com um determinado rito. Então, isso me ensina o primeiro mandamento. Também o terceiro mandamento vai me ensinar que Deus quer que reserve um tempo determinado para eu santificar, dedicar a Deus. Então, está aí. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, me fala que tem que ter um rito, um culto externo a Deus. Depois, o outro, é guardar domingos e dias de festa, ou dias de guarda, me pede para reservar um tempo para Deus. E a igreja vai dizer quando que nós devemos fazer isso. Ela vai dizer, vai mandar o que é esse rito, a missa, ouvir missa inteira, e daí vai dizer quando? Nos domingos e dias santos de guarda. Então está me esclarecendo, como que aplicando, dirigindo, mostrando como é que eu vou cumprir estes dois mandamentos. Olha que importante, não é? E claro, como é que eu vou conseguir fazer essas coisas se não tiver sacerdote? Ministros sagrados que sirvam a Deus em seu santuário. Como é que eu vou conseguir fazer isso se não tem um edifício? Se não tem o edifício da igreja? Então, se não tem velas, se não tem incenso, se não tem os paramentos litúrgicos, os objetos litúrgicos, sino e tantas outras coisas que compõem a Sagrada Liturgia. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eis a questão, como é que nós vamos cumprir? Novamente aqui, primeiro e terceiro mandamento, como é que nós vamos cumprir isso? Se não tem quem sustente e ajude a manter essa estrutura. E é por isso que a igreja, para que a gente possa cumprir também o que está aí implicado na observância do primeiro e do terceiro mandamento, ela vai dizer pagar os dízimos segundo o costume. Até poderíamos dizer segundo a necessidade também, porque há lugares em que é preciso menos, há outros lugares que é preciso mais, mas a meta é essa, a meta é ter um ambiente digno para o culto de Deus, de modo que se possa santificar os dias nesse ambiente, de modo também que os sacerdotes possam ter uma vida digna, não é? Então, é muito importante esse ponto aqui. E mais uma vez a igreja está me mostrando como eu vou cumprir o primeiro e o terceiro mandamento. E quando a gente fala do sexto e do nono mandamento, que chamam tanto a atenção às vezes, que falam sobre a necessidade de guardar a castidade, de guardar a pureza interior, no caso do nono, que pede para não desejar, não coisas impuras, e depois o sexto que pede para
viver na pureza interior, né? Guardar a pureza, a pureza exterior, guardar a castidade, não é? Então, estes 2 mandamentos vão exigir de nós, naturalmente, renúncias e mortificações. Não é verdade? Eles vão exigir isso. E a igreja, então, do seu 4º preceito, vai nos colocar certas penitências, que são importantes. Nós podemos ver nos tratados de ascética como fala da importância de jejuar, não é? De se mortificar. E aí está a igreja, então, dizendo, jejuar e abster-se de carne, quando manda Santa Mãe Igreja. E assim, nós esperamos conseguir domar os sentidos, as paixões, conseguir também o auxílio de Deus para manter a pureza interior e exterior. Mais do que isso, através dessas pequenas renúncias que a Igreja nos manda fazer no curso do ano litúrgico, nós esperamos também pagar e satisfazer a Deus pelos demais pecados contra todos os outros mandamentos. Então essa penitência é verdadeira porque eu não apenas recebi o perdão, me confessei, recebi o perdão, mas eu também vejo que eu preciso satisfação. Eu devo satisfação. O que eu fiz foi mal e eu preciso fazer penitência. Convertei-vos, Nosso Senhor, e fazei penitência. Então é isso que nós fazemos. E assim vamos reparando os males que nós fizemos por conta dos nossos pecados, contra todos os mandamentos. Olha que maravilha. E é claro que não adianta tanto esforço, não adianta ir às missas, embora é muito importante, obviamente. Não adianta também fazer 1001 penitências, até mais do que a igreja prescreve, não adianta sem a graça de Deus. Então, a igreja também vai mandar, né, no 2º e 3º que nós busquemos a graça de Deus. E, em primeiro lugar, nós buscamos a graça de Deus nos confessando dos nossos pecados, para resgatar a graça perdida. E assim a igreja manda confessar-se ao menos uma vez cada ano. E dessa maneira, com a graça de Deus, vai ser possível seguir tudo mais. Todos os mandamentos, porque só com a graça de Deus que nós conseguimos perseverar e cumprir a lei de Deus. Mais do que isso, nós precisamos progredir, porque dizem os grandes santos, quem não progride na vida espiritual, regride. Então, progredir como? Pelo alimento, pela Eucaristia, pela nutrição, pelo crescimento, o aumento da graça que nos vem pela Santa Eucaristia. E este é o quê? O 3º preceito da Igreja. Comungar, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Não é maravilhoso como a Igreja cuida para que nós cumpramos todos os mandamentos, tenhamos o apoio de Deus, o auxílio da graça, pratiquemos obras que nos alcancem, né? Alcance a satisfação dos nossos pecados, não é? Isto é maravilhoso. Estes são os preceitos da igreja. Então, muito amor pelos preceitos da igreja. Tá? E quando não conseguir cumprir um preceito da igreja, ficar aborrecido que eu não consegui cumprir o preceito da igreja. É esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração. Como fez aquele célebre autor, Alexandre Manzoni, que já tinha uma certa idade também, como nosso cardeal, só que dessa vez umas senhoras que cuidavam dele deixaram ele em casa, não deixaram que fosse por conta do mau tempo, da chuva, das tempestades, da neve, e ele então ficou muito aborrecido, extremamente chateado. E assim, quando um amigo veio visitar depois do meio-dia, observando como ele estava, disse: Dom Alexandre, o que aconteceu? E ele disse: essas benditas senhoras não me deixaram ir até a missa, sob o pretexto de que o tempo estava mau. E o amigo então disse: desculpe-me, mas elas fizeram muito bem, porque o tempo está péssimo e o senhor iria adoecer se saísse. E ele atalha então, não deixa nem terminar o seu interlocutor, dizendo: pois fizeram mal, muito mal, e eu lhe provo.
Por acaso, se eu tivesse ganhado na loteria, se tivesse ganhado um grande prêmio na loteria, e eu tivesse que ir lá pessoalmente, e hoje fosse o prazo, você acha mesmo que essas senhoras, essas benditas senhoras, me impediriam de ir? Por conta do mau tempo? O amigo não soube responder, mas a partir de então teve mais estima pelo primeiro preceito da igreja, ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda, e também maior estima pela Santa Missa, pelo sacrifício da Santa Missa. E de fato, cumprir esse preceito. Ir até a Santa Missa, apesar dos esforços que tem que se fazer, isto é algo muito meritório. Isso é como ganhar na loteria. Porque isso vai nos dar aquele prêmio celestial, o prêmio eterno que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu e nosso Senhor cumpre sua palavra. Então, realmente, cumprir os mandamentos da igreja é algo que nós devemos fazer uma prioridade na nossa vida. Tá? E é com isso que eu quero que saiam as pessoas que assistem a esta lição de catecismo, ter isso como uma prioridade. Uma prioridade. Não deixar passar. Porque nós perdemos muitas graças, é como perder na loteria, toda vez que nós não cumprimos. E quase não é necessário dizer para católicos isso, mas vamos reiterar algumas coisas? Vamos reiterar que a igreja recebeu autoridade divina? Que Cristo mandou a igreja e pediu que se observe tudo que ele prescreveu? Né? Que a igreja fizesse isso? Impusesse tudo o que Cristo prescreveu, a igreja com a sua autoridade? Cristo mandou a igreja fazer isso? E a igreja faz isso com os preceitos? E a igreja pode inclusive vigiar os fiéis e castigar aqueles que não cumprem os preceitos. É por isso que a igreja pode recusar os sacramentos a pessoas rebeldes. A igreja também pode até mesmo excomungar ou recusar a sepultura eclesiástica, privar da sepultura eclesiástica. É fiéis que caem em penas gravíssimas. Aos obstinados a igreja pode fazer isso. E isso aqui nessa vida, mas o que temos mais de temer, ainda que isso não aconteça conosco, ainda que não chegue a esse ponto, a nossa rebelião. Mas Cristo reservou a pena do inferno àqueles que não ouvem e não obedecem à igreja. Porque ele disse, aquele que vos despreza, a mim despreza. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Então, se despreza Cristo, se despreza o Pai, que enviou nosso Senhor Jesus Cristo, não pode entrar no céu. Eis a importância de seguir os preceitos da igreja. E quando é que os preceitos da igreja vão começar a valer, em geral? De uma maneira geral, sem querer adiantar aquilo que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, é a partir do uso da razão, a partir dos 7 anos de idade. Tá bem? A partir de então, de uma maneira geral, isso costuma já ser obrigatório aos fiéis. Os preceitos da igreja são para os fiéis, chegarem ao cumprimento dos mandamentos, à aplicação dos mandamentos, na prática, concretamente, mas passam a obrigar, especialmente quando já existe a compreensão das coisas, o entendimento das coisas, que é a partir do uso da razão. 7 anos de idade. Está bem? Então essas são algumas noções gerais importantes sobre os preceitos da igreja. Penso que é mais ou menos isso o essencial. Não passe para a próxima lição sem saber os 5 preceitos da igreja. Esse é o conhecimento básico, fundamental, que todo católico tem que ter. Então, saiba bem os 5 preceitos da igreja. E assim, você estará qualificado para partir para a próxima lição. Vejo você na próxima lição. Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.